Olá pessoal, bem-vindos ao canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Igor Tomás, graduando do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná, e hoje trago a vocês o vídeo referente ao manejo da irrigação via solo, considerando o potencial matricial. O manejo da irrigação ele pode ser feito de três métodos: via solo, pelo monitoramento de água no solo, via clima, a partir da estimativa da evapotranspiração, e via planta, medindo a deficiência de água diretamente dentro da planta. O manejo de irrigação via solo é o mais utilizado hoje em dia, por ser mais fácil o cálculo e a obtenção dos dados. Ele pode ser calculado de duas maneiras, uma considerando a umidade gravimétrica ou volumétrica, ou considerando o potencial matricial, o que será abordado no vídeo. Para fazer a obtenção do potencial matricial, usa-se aparelhos como tensiômetros, tensímetros e sondas. Os mais utilizados em campo são os tensímetros, mas em estudos e laboratórios usa-se mais os tensiômetros. E como fazer a instalação desse tensiômetro para uma medição correta? A localização é muito importante, então, para um cultivo em linha, o aparelho deve ser instalado na linha, e caso seja cultivo de árvores, o aparelho deve ser instalado próximo, cerca de 50 a 100 centímetros. A profundidade também pode variar. Ela vai mudar conforme a profundidade do sistema radicular. Então, se a raiz da planta for menor que 50 centímetros, a profundidade do tensiômetro ele vai ficar a metade dessa profundidade. Então, por exemplo, a planta tem uma profundidade de 40 centímetros de sistema radicular, o tensiômetro ficará a 20. Se o sistema for de 50 a 70 centímetros, serão utilizados dois aparelhos, um a 1/4 de profundidade e o outro a 3/4 de profundidade. Se o sistema radicular for maior que 70 centímetros, serão utilizados três aparelhos, um a 1/6, meio e 5/6 da profundidade do sistema radicular. Para fazer os cálculos também é importante termos duas tabelas. A curva de retenção da água da cultura estudada, que é o gráfico de umidade e tensão. Essa curva de tensão ela já é pré-estabelecida para qualquer cultura. E também é importante a gente ter a tabela do valor de tensão crítica da cultura, que também é pré-estabelecida. Lembrando que o valor de tensão crítico é o momento da umidade em que a planta começa a não ter mais uma produtividade máxima. Aqui um exemplo de uma cultura hipotética de uma medição. Então, se o nosso tensiômetro ele medir entre 0 e -10 de kPa, essa é uma zona de saturação. Então, o solo estará saturado. De -10 a -30 é a zona de capacidade de campo, e de -30 a -75 é o indicador do momento de início da irrigação. Então, após a mensuração da tensão, a gente usa o gráfico da cultura, projetando o valor da tensão que a gente achou para a umidade através da curva. Então, a gente tem a tensão, projeta e acha a umidade através do gráfico. E como que a gente calcula a quantidade de água a ser aplicada nessa irrigação? Então, através da tabela de tensão, a gente acha os potenciais críticos e de campo e transforma ele para umidade crítica e de campo. Fazendo a diferença
da umidade de campo com umidade crítica, a gente tem a umidade facilmente disponível para a planta. A umidade facilmente disponível multiplicado pela profundidade do sistema radicular da planta vai ser igual à lâmina de água que vai ser aplicada na irrigação. Nesse exemplo, a gente tem a umidade facilmente disponível de 39 milímetros vezes 50 centímetros de profundidade, que seria 19,5 milímetros de lâmina de água a ser aplicada na irrigação. Obrigado.